Olá, minha gente, tudo bem? Aqui estamos para mais um vídeo na área de História, especificamente. E hoje na área de História Geral, e mais especificamente sobre a chamada Guerra Fria e a distensão. O que nós entendemos por Guerra Fria? Aquele período da história compreendido entre o final da Segunda Guerra Mundial e praticamente até os anos 70, início dos anos 80, quando a gente passou a ter uma configuração da distensão e logo da nova ordem mundial. Mas, pois bem, o que nós entendemos como sendo Guerra Fria? Esse período da história em que no pós-Segunda Guerra Mundial, duas grandes potências emergiram, duas grandes potências econômicas, duas grandes potências militares, duas grandes potências políticas, porque passaram a ter um raio de influência, um raio de operação bastante grande, e todos nós sabemos, estamos falando dos Estados Unidos e da União Soviética. De algum modo, esses dois países foram decisivos para que, inclusive, a Segunda Guerra Mundial tivesse terminado. Basta que nós lembremos que os Estados Unidos jogaram as bombas atômicas em dias diferentes do mês de agosto de 1945 no Japão, e a União Soviética teve um papel militar crucial para que houvesse um enfrentamento sobre as tropas de Adolf Hitler e o nazismo tivesse sido derrubado, tivesse sido detonado ali no ano de 45. Então, de algum modo, esses dois países saíram como os dois grandes países vitoriosos no pós-Segunda Guerra Mundial. Mas não são só países que saíram vitoriosos no sentido armamentista, no sentido bélico, até porque os Estados Unidos inventaram e construíram e lançaram a bomba atômica, logo a União Soviética inventa suas bombas atômicas também. Os Estados Unidos lançam o homem à Lua, a União Soviética também tivera lançado. A União Soviética lançara o homem, os Estados Unidos fizeram o homem chegar à Lua e fizeram com que andasse na Lua. E aí começa uma disputa intensa, para não dizer insana, por espaços militares, por espaços inclusive na Lua, né? A ideia de uma corrida armamentista, de uma corrida bélica, que não bastasse o poder de destruição na própria Terra, começa uma corrida, entre aspas, espacial, essa coisa de lançamento de foguetes cada vez mais sofisticados. Então, a ideia de uma disputa feericamente militar, mas não é só uma disputa militar. Os Estados Unidos rapidamente lançaram-se para constituir a chamada Organização do Tratado do Atlântico Norte, a OTAN, e a União Soviética, numa espécie de corrida armamentista, pactando, na verdade, alianças bélicas militares com os países do leste europeu, Polônia, Hungria, Romênia, Albânia, a antiga Tchecoslováquia. Tudo isso foi sendo configurado como dois blocos militares e antagônicos. De um lado a OTAN, de outro lado o Pacto de Varsóvia. Mas dizia eu que não era só uma disputa militar, e isso já seria muito. Era também uma disputa econômica, no sentido de que os Estados Unidos queriam áreas de influência sobre a América Latina, África e Ásia, e a União Soviética também queriam essas áreas, a extinta União Soviética também queria áreas de influência sobre a África, sobre mais destacadamente Ásia e também sobre a própria Europa. Então esses dois países começaram a se engalfinhar nessa luta renhida por novos espaços. Então havia uma disputa militar, havia uma disputa também econômica, havia uma disputa por áreas de influência política, porque quanto mais você tem dominação, se você tem influência, dominação política, mais a possibilidade de você penetrar nessas áreas e criar uma relação de dependência com essas áreas subordinadas. Então, o que nós entendemos, professor, afinal de contas, como sendo Guerra Fria? Um período em que havia disputas dois lados, disputas bipolarizadas entre Estados Unidos e União Soviética, disputas em que níveis? Disputas econômicas, disputa política, disputas ideológicas, disputas militares. E dessa forma o mundo passou a viver sob essa dualidade, sob esse antagonismo, ou a estrutura do capitalismo americano, ou na dependência do socialismo soviético. Mas dissemos aqui nessa fala que a gente passou agora, que também havia uma disputa ideológica. Os Estados Unidos passaram a ideologicamente vender a ideia de que o modelo capitalista, o modelo americano, é o modelo da liberdade, a própria figura da Estado da Liberdade, os filmes de Sylvester Stallone, né? Muitos filmes que Hollywood começou a construir, dando a ideia de que os Estados Unidos é uma espécie de nova Canaã, uma terra prometida, uma terra da liberdade, que dentro do modelo liberal capitalista as pessoas
pessoas têm liberdade de ir e vir, liberdade de escolhas, as pessoas gozam do direito à liberdade. A União Soviética passou a trabalhar ideologicamente a ideia de que, no entanto, ela não tem pobreza, ela não tem miséria, a condição de saúde é boa, a questão da educação é boa. Então, se por um lado pode faltar liberdade política, porque é um partido único, né, que presidia a União Soviética, o Partido Comunista, mas, por outro lado, não havia pobreza extrema, não há miséria, não há abandono, não há a miséria social. E os Estados Unidos começaram a dizer, ora, mas se existe a pobreza, por outro lado, se aí na União Soviética não existe a pobreza, mas em compensação as pessoas não têm possibilidade de votar, de escolher candidatos, as pessoas são censuradas, o ir e vir não está garantido. Então os dois países começaram a fazer o autoelogio daquilo que eles tinham de melhor e fazendo toda a crítica ao que eles entendiam que o outro tinha de pior. Então os dois países vão para os cinemas, para seus espaços culturais, né? A União Soviética vendendo a ideia da saúde, da melhor forma corporal, via o balé, o Bolshoi, o Kirov, né? Para dar a ideia de repertório, de possibilidade de corpos saudáveis, e os Estados Unidos fazendo filmes um atrás do outro, dizendo que a terra americana é uma terra prometida, é uma terra de liberdade, é uma terra de possibilidades para que cada homem construa seu jeito americano de viver e de prosperar. The American Way of Life. Então tudo isso vai sendo construído dessa maneira, essa lógica da chamada Guerra Fria, né? Essa disputa intensa, insana entre União Soviética e Estados Unidos, e que vai levando o mundo para dentro desse processo. Aí quando a gente começa a ver Guerra da Coreia, alguns episódios de Guerra Fria, exemplos de Guerra Fria, né? Guerra da Coreia, a questão dos mísseis em Cuba, a construção do Muro de Berlim em 49, né? A crise dos mísseis na Turquia, são vários episódios que a gente vai observando, né? E todos esses episódios, e são inúmeros, eu citei apenas alguns, esse episódio a gente vê assim, não é a gente vai ver assim, não é um envolvimento direto dos Estados Unidos e União Soviética, porque se fosse uma guerra direta entre Estados Unidos e União Soviética, minha gente, teria virado não uma guerra fria, teria virado uma guerra quente, no sentido mais óbvio da coisa. A guerra é fria porque é uma guerra de nervos. A União Soviética e os Estados Unidos, eles mobilizam as populações locais e eles jogam a população local, alemães contra alemães, coreanos contra coreanos, guerra do Vietnã, vietnamitas contra vietnamitas. Mas quem está por trás do Vietnã do Norte e do Vietnã do Sul? Quem está por trás da Coreia do Norte e da Coreia do Sul? São tropas, medicamentos, armamentos, dinheiro, tecnologia e know-how, ou vindo dos Estados Unidos ou vindos da União Soviética. Então a gente vai ver que a Guerra Fria é um momento tenso da história da humanidade. Nós tínhamos acabado de passar pela Segunda Guerra Mundial, parecia que em algum momento ia explodir uma outra catástrofe, ou na Coreia, ou no Vietnã, ou em Cuba, ou na Alemanha, porque as tensões começaram a aumentar muito em função justamente dessas disputas frenéticas entre Estados Unidos e União Soviética, com seus respectivos pactos, os Estados Unidos, a OTAN, e a União Soviética, o Pacto de Varsóvia, e começou a haver agressões de ambas as partes, que não chegaram às vias de fato, são guerras indiretamente constituídas, daí a nomenclatura Guerra Fria. Mas é bom dizer que a partir dos anos 70, parece que se pisou no freio, houve uma desaceleração, né? Parece que deu uma freada nesse processo. A partir dos anos 70, começa a dar sinais, ali nos anos 70, de que havia necessidade de uma espécie de slow motion, de dar uma parada. E isso está ligado aqui alguns problemas dentro dos Estados Unidos, o escândalo do Watergate, que acabou levando à queda do presidente Richard Nixon. Não é comum uma grande potência sofrer um processo de denúncia de um presidente que desviava dinheiro, né, dinheiro público, na verdade, para fazer pesquisa, para fazer pesquisa é uma palavra elegante, para fazer, na verdade, espionagem sobre o partido de oposição, e isso causou um mal-estar muito grande nos Estados Unidos. Quando você tem roupa suja dentro de casa, não dá para você interferir no terreno dos outros, não é verdade? E por outro lado, passou a haver a crise mundial do petróleo, 73 e 79. A União Soviética, por outro lado, também foi impactada pela crise mundial do petróleo. O primeiro grande choque em 73, o segundo grande choque em 79, ali já ligado ao conflito entre o Irã e o Iraque. A União Soviética também foi impactada pelos choques mundiais do petróleo, e por outro lado, dentro da União Soviética, já nos anos 70, algumas repúblicas, destacadamente o caso da Ucrânia, o caso da Geórgia, já começam a apresentar sinais de
incômodo em relação a esse governo central de Moscou. E isso gera já alguns processos gradativos de independência, ou pelo menos de questionamento do poder central. Afinal de contas, eram 15 repúblicas completamente heterogêneas, diferenciadas umas das outras, governadas pelo Kremlin, com um poder central muito autoritário, e isso começou a causar, depois de muitos anos, desconforto e descompasso. Bom, se a União Soviética começa a ter problemas internos e os Estados Unidos começam também a ter problemas internos, agravados nos dois casos pelos choques mundiais do petróleo, os dois países provocam uma espécie de slow motion, a Guerra Fria vai sendo abrandada a partir dos anos 70. E fato é que nos anos 80, a União Soviética vai cada vez mais colapsar e os Estados Unidos começam a ter outras preocupações. Bom, mas aí já seria a nova ordem mundial, papo para um outro vídeo. Espero que gostem, que curtem, dá um like pra gente, se inscreva no canal e divida isso com os vossos amigos, tá bom? Que eu espero que sejam muitos, para que nosso canal verdadeiramente prospere. Desde já, muito obrigado, minha gente.